Oi pessoal, na última aula eu mostrei para vocês como utilizar o Spring Security para fazer autenticação em memória numa aplicação Spring Boot. Então aqui é a classe de configuração do Spring Security que a gente criou e aqui é o método que cria a autenticação em memória que a gente implementou. E nesta aula de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a autenticação só que via JPA, utilizando um banco de dados para guardar os dados do usuário. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então, eu vou deixar o link desse projeto no GitHub aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar o que foi feito anteriormente e também o link da última aula que eu ensinei como fazer a autenticação em memória. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer agora é criar uma classe para o nosso usuário, um modelo para o nosso usuário. Então eu vou vir aqui nos nossos models e criar mais uma classe que vai ser a nossa classe usuário. Essa classe ela vai ser uma entidade do banco de dados, então tem que anotar ela com @entity. E esse usuário, ele vai ter um login, esse login ele vai ser o ID da tabela usuário. Também vamos ter um atributo para guardar o nome completo do usuário e também a senha. Gerar os getters e os setters. E agora eu vou fazer com que essa classe ela implemente uma interface que se chama User Details. Então eu vou importar ela aqui. A gente vai precisar dessa interface porque ela tem alguns métodos que vai ajudar na autenticação do Spring Security. E aqui a gente vai adicionar os métodos dessa interface. Então aqui embaixo ela tem 7 métodos, eu acho. Aqui, olha, nesse método getAuthorities, a gente vai deixar null. Aqui no getPassword, a gente vai retornar this.senha, que a gente definiu logo acima. Aqui no getUsername, vamos retornar o login. E esses outros métodos que a gente não vai mexer agora, não vamos configurar, eu vou retornar tudo true. Que é a questão se o usuário ele está acessível, se ele não está bloqueado, essas coisas, não está com sessão expirada, com conta expirada, entre outros. Então a gente não vai mexer nesses métodos, só que eu vou deixar ele retornando tudo true, certo? Então o nosso usuário, a nossa classe usuário está pronta, eu vou salvar. Agora eu vou vir aqui no nosso pacote de repository e eu vou criar um repository para esse usuário, uma interface. Usuário repository. E ela vai estender a interface CRUD repository. Fazer os imports.
Bom, agora que eu fiz os imports, eu vou anotar essa interface como método para ele encontrar determinado usuário através do login. Vou dar um Ctrl S para salvar essa interface. Vou fechar ela aqui. Bom, depois disso, a gente vai ter que criar agora uma classe aqui no pacote de configuração do Spring Security, que vai ser a classe que vai implementar uma interface que se chama User Details Service, porque é essa interface, o método dessa interface que a gente vai precisar utilizar aqui na classe de configuração do Spring Security para criar a autenticação. Então, eu vou vir aqui no pacote específico para configuração do Spring Security, eu vou criar uma nova classe. Essa classe ela vai se chamar Implements User Details Service. Criar ela. E essa classe ela vai implementar uma interface. Vou importar essa interface aqui. E aqui eu vou adicionar um método dessa interface, que é esse daqui, olha, load user by username. Então aqui vamos implementar esse método. Então aqui eu vou fazer uma busca no banco de dados utilizando a interface que eu criei, é usuário repository. Só que aqui, antes disso, eu tenho que fazer uma injeção de dependência dessa interface. Agora sim, eu vou usar usuário repository ponto e o método que a gente criou lá, subscreveu, né? Find by login. Vamos passar aqui o login. Aqui não vai ser arg, ele vai receber como parâmetro login. Pronto, agora eu vou criar aqui um if. Se acaso o usuário que foi passado for nulo, a gente vai lançar uma exception. E se acaso o usuário ele for encontrado, a gente retorna o usuário. A gente retornando um usuário, a gente está retornando, olha, o tipo User Details. Lembra que a gente implementou a interface User Details aqui na classe usuário? Então, era para isso. Então, tá tudo certo. Aqui a gente vou dar um Ctrl S e salvar. E agora, eu vou voltar na classe de configuração do Spring Security. E aqui, ele está ainda com uma autenticação em memória. Então, eu vou apagar isso daqui, que agora a gente vai fazer a autenticação utilizando, né, o usuário que a gente salvou no banco de dados. Então, agora eu vou utilizar o método da classe Authentication Manager Builder.
ele vai ser esse método aqui. User Details Service. E a gente tem que passar o tipo de parâmetro, tem que ser do tipo User Details Service, que é o que a gente acabou de implementar aqui, olha. Ele é do tipo User Details Service. Lembrando que essa classe eu tenho que anotar ela como @repository. Agora, eu vou fazer uma injeção de dependência daquela classe, nessa classe de configuração do Spring Security. E olha, na hora que eu fiz isso, olha, ele já reconheceu que esse atributo aqui é o mesmo que eu vou passar aqui para dentro deste método User Details Service, para então gerar a autenticação. E aqui eu vou utilizar um outro método, que é o Password Encoder. E aqui eu vou utilizar essa classe bcrypt password encoder para gerar uma senha, né, criptografada. Vou importar essa classe, dar um Ctrl S. Só que agora, como que a gente vai saber qual senha criptografada que a gente vai salvar no banco? Aqui eu já vou salvar o usuário direto no banco de dados, então eu vou fazer esse procedimento para gerar então essa senha criptografada para a gente salvar no banco, certo? Então aqui, olha, eu vou colocar um sistema, eu vou vir aqui na classe de inicialização do programa. Na hora que eu executar essa classe, esse system.out.println, ele vai então executar essa função aqui. E o que eu quero aqui dentro? Eu vou gerar também um new daquela mesma classe que eu criei agora na classe de configuração do Spring Security. Script password encoder. Utilizar o método encoder. E aqui eu vou falar que a minha senha, que eu vou colocar, salvar lá no banco de dados, vai ser 123. Então, na hora que eu executar essa classe, que eu subir o meu sistema, essa classe, então, ela vai que é encode. Então, sempre que eu inicializar meu sistema, ele vai então me passar essa senha 123 criptografada. Então eu vou pegar essa senha que ele gerar e eu vou salvar ela no banco de dados juntamente com o meu login, com a minha com o meu nome completo. E foi o que eu defini aqui na classe usuário. Então agora eu vou inicializar a minha aplicação. Olha, então meu servidor subiu e aqui, olha, ele então gerou a senha criptografada de 123, como eu defini aqui na classe de inicialização do Spring Boot. Então agora eu vou entrar no meu banco de dados. Olha, ele gerou a tabela usuário. E olha, na tabela usuário eu tenho o login, o nome completo e a senha. Agora então eu vou salvar esse usuário aqui no banco de dados.
login vai ser Michele. Meu nome completo. Vou colocar Michele Brito. E a minha senha, agora eu vou vir aqui, olha, eu vou copiar o que foi gerado aqui, eu vou colar aqui dentro. Então, eu salvei meu usuário no banco de dados. Agora, eu vou vir aqui no browser e vou testar para ver se eu vou conseguir entrar utilizando o usuário que eu acabei de salvar. Então, para essa URI eu não preciso de autenticação. Agora, para eventos, para ver a lista de eventos, eu preciso. Então, o meu usuário é Michele, como eu defini. Minha senha, 123. E olha, deu certo. Então, eu já consegui entrar com o usuário que eu salvei no banco de dados. Dessa maneira, a gente fez então uma autenticação via JPA. Então, a gente não está utilizando mais autenticação em memória, a gente está utilizando autenticação via JPA. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como inserir o controle de acesso, porque por enquanto a gente só tem o usuário. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir as rules, as funções na nossa autenticação. Por exemplo, se você é um admin ou se você é um usuário, se você é um admin e um usuário, como que você vai mostrar isso, essa definição para o Spring Security. É isso que eu vou mostrar para vocês. Não vou fazer tudo nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Na próxima aula eu mostro tudo detalhado para vocês. Todo esse passo a passo, todo esse código que a gente fez hoje está no GitHub já nesse projeto. O link está aqui na descrição para quem quiser conferir. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!